vamos lá para mais um livrinho, certo? O melhor dos livros, né? Um livro mais divertido, mais engraçado, mais da lista da UFSC. Vamos falar do Detetive de Florianópolis, certo? Literatura catarinense, ok? Contemporânea, pequenas histórias, ou melhor dizendo, pequenas crônicas, né? Que a princípio foram lançadas em jornal, como é característico do gênero, certo? Narrativas curtas, temática cotidiana, linguagem simples, coloquial, divertida, irônica, enfim, são aí algumas historinhas para que a gente realmente ria, porém, reflita e cuide e lembre para o vestibular. Vamos lá? O que acontece? Gente, Detetive de Florianópolis, como a gente falou, contemporâneo, lançado em 1983, tá? Recente. São 32 crônicas. Destaque o seguinte, essa obra pertence a Jair Ramos, já vamos falar mais sobre ele, certo? E estas histórias foram aí publicadas, primeiramente, em jornal, ok? Uma coluna aí, jornal conhecido de Santa Catarina. O que acontece? São aí histórias curtas, certo? Que trazem aí as primeiras, um certo personagem típico, um manezinho da ilha, tá? E aí ele vai viver aí muitas aventuras, muitas confusões, ok? O que nós precisamos destacar? As 10 primeiras histórias trazem tal personagem, o D.T.Tive, Domingos Tertuliano Tive. E as demais, ou seja, as 22 outras crônicas, trazem temas diversos, beleza? Já vamos ver um pouquinho delas também. Qual é o grande destaque? O que a gente tem que recordar? Galera, não são só as histórias do D.T.Tive que trazem Florianópolis. Não. As demais ou mencionam essa região ou trazem a figura do manezinho da ilha como personagem. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho do Jair? Galerinha, normalmente rola nessa listagem do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina a presença de uma literatura catarinense, ok? E normalmente, para o público geral, para o grande público, o autor diferente, pouco conhecido, ou quase não lembrado. Vamos conhecer um pouquinho e destacá-lo, então. Jair Francisco Ramos já havia aparecido histórias suas em vestibulares da UFSC, certo? Não uma obra na íntegra, mas um dos contos, alguns anos atrás, que fazia uma menção a Cascais, uma homenagem a Cascais, tinha um conto dele, conto bastante conhecido. Esperava-se que no vestibular do ano passado já caísse alguma obra do Jair, visto que ele faleceu no começo de 2012. Tá? Houve até um certo agito pela importância e influência dele dentro da universidade, tá? Ele foi lá chefe de gabinete do reitor, ele foi professor da UFSC muitos anos, tá? E sempre foi bastante conhecido por suas crônicas e seus escritos. Esperava-se antes, não veio, aconteceu esse ano com o Detetive de Florianópolis. Aliás, a obra tem tido bastante destaque na região, certo? Há pouco tempo saiu, inclusive, a versão cinematográfica, um curta, trazendo as aventuras do detetive. Belezinha? Vamos conhecer um pouquinho? Gente, seguinte, é preciso destacar alguns aspectos. Em primeiro lugar, poxa, caiu um livro com tantas histórias no vestibular. E agora? 32 historinhas, eu vou ter que ler todas, eu vou ter que saber todas. Complicou. Realmente, quando a universidade cobra livros de contos, livros de crônicas, é necessário que você demande um certo tempo, um certo olhar para conhecer narrador, onde se passa, tema central e os personagens. Um resuminho de cada uma dessas histórias que já são curtinhas. Não vão ter grandes dificuldades, tá? Porque é linguagem simples, as histórias são divertidas, são engraçadas, fáceis de ler, ok? Precisa sim dar uma olhada com carinho em cada uma delas, ok? Bora lá? O que a gente vai destacar agora? Nós vamos mencionar quais os principais temas, quais os principais assuntos presentes, no geral, nessas 32 crônicas. Beleza? O que é preciso, claro, mencionar
sem sombra de dúvida, a figura do Mané, tá? É aí o personagem tipo, é a esperteza, a malandragem, a malícia, o jeito de viver do Estepão, né? Manezinho da ilha, assim, com esse sotaque, com esse jeitinho de levar a vida, tá? Assim, descambando, virando a esquerda, seguindo reto toda a vida, né? Pazetão, nenhum livro mais querido não tem. O que acontece? Gente, D.T.Tive, o Tive é um manezinho tipo, esse mesmo que tá lá, né, tentando sobreviver, levar a vida, desconjure, tá? E vão trazer vários manezinhos. Assim, esse povo de fala rápida, corrida, certo? Puxada, soriano, é um malandro tipo esperto, tá? Bastante aí sarcasmo e ironia. Beleza? Destaca o seguinte, o Jair, ele traz um mané tipo. Um outro personagem bastante conhecido, que também tem um lance da investigação, que também tem um lance aí da veia de detetive, que é, por exemplo, o personagem de Luiz Fernando Veríssimo na Lista de Bagé. Na verdade, traz aí uma figura que representa o gaúcho do interior e todas as aventuras que essa figura passa aí, desvendando aí casos. Beleza? Aqui também recorde de morte, também detetive, caricato aí dos filmes de investigação americana, também veríssimo. O que acontece? Inspiração? Correlação? Com certeza. No entanto, o Jair pegou essa vertente, essa veia aí de personagem tipo, trazendo um regional e trouxe para Florianópolis, né? Para Florianópolis e a USC, né, meu querido? Escolheu, beleza? É realmente brincar com o povo daqui. Vamos lá, além dessa brincadeira de trazer o jeito de falar, os costumes, a malandragem, há também uma brincadeira muito bacana com a própria linguagem. Por quê? Gente, há no livro uma série de brincadeiras com as palavras, trocadilhos, tá? Brincadeira com metáforas, ditados populares, ok? Claro, o nível é coloquial, é regional, é como eu te disse, um manezês, né, meu querido? Ali presente nessa trama o tempo inteiro. Beleza? Ou seja, é uma linguagem trabalhada, simples e divertida. Como não pode deixar de ser, visto ser crônica, visto ser característica do gênero, tem muita ironia, bom humor, fatos corriqueiros, comuns, cotidianos, certo? E bastante, realmente, brincadeira com a vida, com as palavras e com a figura do Mané, ok? Estou falando aí, claro, sempre recordando as 10 primeiras histórias. Que histórias são essas? São 10 crônicas que envolvem esse personagem central, certo? São 10 crônicas em que as personagens, mesmo as participantes aí de cada uma das 10 histórias, têm correlação. As histórias se completam, tá? E aí formam um grande enredo maior. Tá, e as outras 22? Não tem essas características? Humor, ironia, brincadeira? Tem sim. Mantém a mesma linha, no entanto, com assuntos diversos. O que faremos agora? Faremos o seguinte. Como nós não vamos aqui trabalhar cada uma das 32, vamos fazer seguir a seguinte estratégia. Primeiras crônicas, as primeiras histórias referentes ao detetive. Vamos conhecer um pouquinho delas, ok? Fechar aí essa história central e principal, que é a história do D.T.Tive. Beleza. Galerinha, percebam o seguinte, estou falando o tempo inteiro nesse personagem tipo, caricato, manezinho, né? O espertão, né, meu querido? Já destaco desde o nome. Gente, D.T.Tive. O nome dele? Domingo Tertuliano Tive, como já falamos. Percebam, já é uma baita brincadeira com a linguagem. Por quê? Porque através das siglas já se forma aí a sonoridade, um trabalho com as palavras, não é verdade? Trocadilhos vão aparecer aos montes nessa obra. Bora lá?
primeira crônica. Título: O Detetive de Florianópolis, mesmo título do livro. Apresenta-se Domingos Tertuliano Tive. Ele tá lá, né, cansado da vida, pensando que essa cidade, não sei o que fazer mais, quero ganhar dinheiro, não sei o que fazer, essa cidade não rende. E aí o que ele resolve? O que o Marazinho resolve? Ele resolve que ele vai ser detetive. Põe um anúncio lá, né? Telefone 888888, muito 8, número 88, o endereço dele, certo? E aí ele, vou ganhar a vida assim, vou fazer dinheiro nessa cidade. Toca o telefone, primeiro telefonema que ele atende. Um caso para ser resolvido. Sumiço do papagaio. E ele pergunta, não, preciso de descrições, preciso de detalhes. Nenhum do papagaio. Seu, né? E aí ele é verde. Nossa, que novidade. Gente, e o diálogo segue nesse nível. O que que acontece? Galerinha, eles descobrem que não era um caso para ser resolvido. Era o seu amigo, tá? Um outro mané tipo gozador, figurão, que tava ali passando um trote. Aliás, das 10 histórias, vários trotes de Pereira. Beleza? Ele fica indignado, desliga o telefone. Sua primeira ligação foi fracasso, não é verdade? E aí vem outro telefonema, ele atende aí sim, primeiro caso. Gente, ele vai resolver o caso do suposto amante, ou melhor, do amante mesmo, da dona Aurora. Galera, marido liga, porque a sua esposa, que já foi Miss antigamente, tá? A sua esposa, que é aí 31 anos mais nova. Aliás, mulherada nessas tramas aqui referentes ao detetive, todas foram Misses, certo? Várias mulheres bonitonas, certo? E sedutoras. Beleza? E aí ele tá desconfiado, assim, que a mulher tá traindo, porque ela tem uma mancha roxa no pescoço. Detetive percebe que o cara tem muito dinheiro e aí cobra $1.000 para resolver o caso. O que ocorre? Pessoal, para resolver o caso, ele vai lá, vai investigar, vai falar com a Aurora, ok? Ele dizia, o pobre do marido que ela tinha lá, era um parente dela, que andava com ela, não era parente, era o amante, certo? Era o amante dela. E aí o que ele faz? Ele cobra mais 1.000 da Aurora para dizer para o marido que aquilo ali tinha sido no jogo, porque ela ficava jogando cartas. E aí ela ganha no jogo, mas ganhou soco. Exatamente, da adversária que perdeu a batalha, certo? E é o que ele faz. Gente, $2.000 assim, $2.000, perdão. $2.000 na primeira crônica, maravilha! O que acontece? Ele investe no negócio. Ele vai comprar roupas novas, certo? Ele vai investir lá no seu novo look. Pra quê? Pra que ele comece a ganhar fama, ganhar prestígio, né? Status, pelo menos, visivelmente, na sociedade. Beleza? O que acontece? Segunda historinha, ainda o detetive, claro. Gente, a gente diz, são várias. E tem essa correlação. Vamos lá. O detetive de Florianópolis e o incrível caso da morte do Lebral Russo. Meu Deus! Mais um caso pra ele. Gente, ele recebeu um telefonema, tá? O personagem é o Dr. Bauer, de Joinville. E aí, o que acontece? O cachorro dele foi assassinado. E ele tá desesperado, porque ele tinha que descobrir quem que matou o cachorro dele. Gente, o detetive só atende ricaço. Na malandragem, esse cara vai ganhando dinheiro, certo? Ele vai até o local, e aí ele conhece os cachorros, do que eles se alimentam, quem treina os cachorros. E aí, na conversa com o treinador, ele descobre que era o próprio treinador que que matou o cachorro. Gente, o que acontece? Rola mais outra malandragem do nosso querido detetive. O que ele faz? Galera, ele acaba meio que protegendo o assassino, porque ele não diz para o Dr. Bauer que não diz o local onde tinha se escondido o tal assassino. Ganha a grana e a vida segue. O que ele faz com o dinheiro? Gente, é mais investimento aí na função dele, ok? O que rola agora? Terceiro caso. Gente, ele resolve, já que agora ele, né? O negócio de detetive está progredindo, certo? Ele está cheio de dinheiro. Aqui, com o lance do cachorro, ele arrumou até os dentes. Beleza, está investindo nele mesmo. Ele resolve contratar uma secretária, tá?
põe anúncio no jornal, certo? E aí não gosta das primeiras, tá? Ele queria alguém bonita e inteligente, ou era bonito ou era inteligente, não tinha os dois, já se iam 15 e nada. Até que vem uma moça de Joaçaba, já tinha sido Miss também, tá? Bonitona, a Ivete. Ivete era bonita e era inteligente. Aliás, Ivete era piramidal. Piramidal. Oh, o que será? Piramidal era uma expressão muito usada pela Ivete. Eis aí uma característica da obra que a gente já disse. Qual é? Brincadeira com as palavras, com as expressões, trocadilhos, enfim, esse recurso. Piramidal para ela significava uma expressão de alegria, contentamento, êxtase, tipo eureka para um cientista, ok? E ela vai repetir isso sempre que ela quiser, exclamação, que ela quiser destaque, ok? E aí o que acontece? Ela gostou, ele gostou dessa moça, contrata, eles vão inclusive para um barzinho na beira-mar, beber e tudo mais, mas ele não se envolve, tá? Porque ele diz que onde se ganha o pão, não se come a carne, tá? Ah, tá bom, só nesse caso, porque vocês vão ver o rumo dessa história. Vamos lá! A quarta historinha, olha só, desde o título, como nós temos o tal lance da brincadeira com a linguagem. O detetive de Florianópolis e os 4 cavaleiros de Oleb e Torte. Que isso? Vamos ler de trás para frente. Trote Belo. Galera, o belo trote, mais um trote do Pereira. Adivinha? Segundo trote. Gente, ele liga pra lá. Aí o detetive, não um detetive, né? Agora ele tem uma secretária, certo? E, enfim, ele atende e diz ser Joel Leite, de Criciúma, que ele tá ali com um problema, tá? Um caso aí que sumiram uns cavalos, umas vacas e cabras. Bicharada. Cavalo era de quê? Gente, estátuas. Uma estátua de ouro, a outra de prata, a outra de bronze, de cobre. E aí ele diz daqui a pouco um urubu de carvão. Ou seja, era mais um trote de Pereira. Ok? Que debocha do detetive. Mais uma vez ele cai. Belezinha? Vamos lá? Quinta história, o detetive de Florianópolis e o crime da rua João Pinto. O que rola? É o terceiro caso que ele vai resolver. Olha só, de novo, vai construir, ou melhor, desconstruir aí uma expressão bastante popular em Florianópolis. Ok? Vamos lá? Na Comercial Cometa, alguém em uma reunião fez o quê? Colocou fezes. Assim, no ventilador, beleza? Ventilador central, fezes, fizeram o quê? Véspera da reunião, cortaram a energia, o pessoal entrou, ok? E aí não tinha energia, não tinha de repente, a luz voltou, o ventilador passa a funcionar, o que acontece? Fezes para todos os lados. E aí, o detetive teve que resolver isso. O que é isso? É a tal desconstrução de uma expressão muito comum aqui na ilha, né? Ah, jogaram merda no ventilador. O que é isso? Ah, começaram a falar, discutiram a relação, enfim, discutiram, brigaram. E aqui, o que você faz? Você faz, literalmente, o que na verdade, uma metáfora. Beleza? E aí o que faz o detetive? Ele vai lá até o local, até a Comercial Cometa e descobre. Como que ele descobre? Ele examina as fezes, ele verifica que tem goiaba, tá? E aí ele vai ver quem é que tem goiaba em casa, quem que não tem. E ele descobre quem foi? Filomeno Goiabeiro. Beleza? Eis o detetive ganhando dinheiro assim, com esses casos estranhos, engraçados, só na malandragem. Beleza? Vamos pra sexta. O detetive de Florianópolis e o lobisomem do Saco Grande. Gente, adivinha? Percebam, a gente tem trote, a gente tem caso resolvido. A gente tem trote, a gente tem caso resolvido. É hora de trote. Pereira. Pereira faz o quê? Gente, Pereira finge ser Marcela Morango, tá? Uma mulher sensual, bonitona, por quem detetive tinha desejo, ok? E o que ele faz? Ele finge ser essa mulher que também foi Miss, olha, muitas Misses, e diz que tem um lobisomem rodeando a casa, tá? E sempre que ela fica lá, seminua ou nua, o lobisomem aparece. E aí ele tem que ir lá, porque
ela tá com muito medo, mas para que o lobisomem apareça e ele perceba e ele veja que o lobisomem está lá, ela vai ter que ficar nua. Então ela já vai esperar ele assim. Gente, jogada, né? Claro que não era a Marcela, era mais uma vez o Pereira, era mais um trote, tá? Ele revela no final da história, debocha, ri mesmo da cara do Tive e recorda, cara, você não lembra que na escola eu imitava as vozes de todos? É isso que eu tô imitando a Marcela, né? Ok? Gente, esse Pereira não tem mais o que fazer, vai? É o típico gozador, mané. Belezinha? Vamos para a sétima. Sétima história, Detetive de Florianópolis e o Segredo da Viúvaquinha. Olha a brincadeira com a linguagem. Isso é algo que vocês não podem fazer na redação, né? A tal da cacofonia. Duas palavras que pronunciadas formam um som que às vezes pode ser um som meio, né? Perigoso. Viúvaquinha. Beleza? Mas aqui tem toda a relação com a personalidade, com o tipo da personagem. Vamos lá. A viúva Valda Macieira faz o quê? Chama o Pereira. Melhor, chama o detetive, tá? A viúva liga e chama ele lá, porque ela tem um segredo. Ai, Tive, vem aqui, eu tenho um segredo para te contar, né? E ele vai. Imagina se ele não ia, né? Ele vai até lá. E ela fica enrolando, fica fazendo um mistério, fica seduzindo, oferece bebida, eles bebem. O que acontece? Sim, ele acaba passando a noite lá com a Viúvaquinha. Beleza? Vamos para a oitava. Oitava, o Detetive de Florianópolis e o Dia da Caça. Galera, finalmente a revanche. Finalmente ele vai poder agora ganhar do Pereira. Ele vai se vingar, ok? Ele vai estar bem depois de um trote. Vamos lá. Pereira faz o quê? Liga. Telefone toca. Vou contar um segredo, tá? Detetive, depois de tantos trotes do Pereira, agora ele tem uma secretária. Não é mais ele que atende o telefone. No entanto, ele já disse para a secretária: ó, você liga. Melhor, você desliga, ligou? Pergunta de onde é, diz que eu estou numa reunião, diz que eu estou ocupado, depois eu estou numa ligação, reunião, sei lá, mas ele não vai atender. Depois ele retorna. Eles vão lá, conferem o número e tudo mais, e ele retorna. No entanto, nem com essa preparação ele deixou de cair a princípio. Beleza? Ligam para lá a secretária que diz que é da parte do secretário do Estado. Solicita que o Tive vá até lá a secretaria e tudo mais. Aí o Tive vai empolgadaço, né? Mais um caso para resolver. Como bom malandro, ele não perde. Chega lá, ele percebe, vai conversar com o secretário e não tem nada. Eles conversam bastante, tá? Tive tá começando a ficar famoso no local, as pessoas reconhecem, as pessoas sabem dos casos resolvidos. E aí ele fica de papo e pergunta: tá, mas por que o senhor me chamou? Não te chamei, Tive, foi você que pediu para falar comigo. Ou seja, ele percebe, ele saca ali que foi mais um trote de Pereira. No fim, o que ele diz? Secretário, vamos ali tomar uma cerveja e tal. Ele acaba sentando bem. Sai, vai tomar uma cerveja e acaba conversando com o secretário, tá? E o Pereira fica sabendo, certo? Que não deu certo pela primeira vez o seu trote. Vamos lá? Vamos para a nona? Galerinha, olha só. O Detetive de Florianópolis e os dólares de Chapecó. Gente, quarto caso resolvido pelo Tive. Gente, ele é chamado para ir lá, tá? Em Chapecó. Por quê? O Policarpo Venturini, ele estava perdendo dinheiro, estava sendo assaltado. Como assim? Estão roubando meu cofre. E ele queria que o Tive fosse lá resolver. Tive vai, ok? O que ele faz? Olha só, ele amarra uma cordinha no pinico. No pinico do Policarpo. E enquanto o Policarpo dorme, ele acaba fazendo o quê? Ele é sonâmbulo. E ele mesmo rouba seus dólares, tá? Só que rouba dormindo. Com esse de amarrar e ficar de olho, Tive descobre e ganha mais dinheiro. Percebam, galera. Ele vai resolvendo esses casos e vai ficando famoso e vai fazendo a vida, tá? Só na malandragem, casos simples, engraçados e tudo mais. Bora lá? Décima. O casamento do Detetive de Florianópolis. É o final. É feito o final de novela. Todos os personagens reunidos, casamento, só alegria. Mais ou menos. Por quê? Não são todos os personagens. Adivinha? Detetive não convidou Pereira. Também não era sem tempo, né? O que rola? Galera, reúnem-se o casamento, vem a irmã da Ivete, a
piramidal, Ivete, tá? A Ivonete, percebam de novo a brincadeira com a linguagem, tá? A Ivonete também era bonitona e tudo mais. Aí eles estão lá, aliás, as mulheres todas safadinhas nesse casamento, tá? Porque tem a Vilvaquinha chama, puxa a mulherada, fazem striptease, fazem de tudo, certo? Lembra da Aurora lá no primeiro caso? Aquela que tinha uma mancha roxa no pescoço que não era traição, né? Era lá do jogo de buraco. Pois é, o marido dela, o Ambrosio, é quem vai levar o detetive e a Ivete para ir para a lua de mel, sair da festa. E aí a esposa fica na festa. Ele até pergunta, não tem problema. Ela tá lá com o pessoal, com os amigos, né? Vida que segue. Beleza. O que rola? Rola que a gente fechou o ciclo das histórias referentes ao detetive. 10 histórias, tá? Humor, brincadeira, trabalho com a linguagem, casos resolvidos, casos que eram os trotes, a gozação de Pereira, ok? Mas é um retrato do Manezinho. Beleza? Vamos ver um pouquinho o que rola nas demais? Pessoal, além das 10, nós vamos ter mais 22 histórias. Crônicas, curtas, brincadeira, cotidiano, ironia, humor. Do mesmo modo, no entanto, não é mais detetive. O quê? Aí temas variados e não vai haver relação entre elas, ok? Não há interação entre personagens, entre temas, de modo algum. Uma hora estão falando do Drácula, do Natal e assim sucede. Beleza? O que nós vamos ter que lembrar sempre? E isso é importante. Há sempre a presença de um personagem de Florianópolis, como a gente já mencionou lá no começo do nosso papo, tá? Ou a própria terrinha, tá? Ou a ilha de Santa Catarina, a Ilha da Magia ali, nas histórias. Beleza? O que a gente precisa lembrar? Galera, narrador, ora em primeira pessoa, existem algumas crônicas, lembra que é narrador em primeira pessoa? Existem algumas crônicas que o próprio personagem te conta a história, tá? Aliás, em algumas delas, a gente nem sabe o nome do tal personagem, tá? Ele é só um narrador contando uma dessas pequenas histórias pra gente. Em outras, no entanto, usa-se a terceira, como é o caso das crônicas do detetive, do D.T.Tive, as 10 primeiras. Terceira, aquele observador. Beleza? Para encerrar, mas nenhuma crônica? Sim, só para ilustrar como os temas são diversos. Vamos falar de olhos oblíquos. Meu Deus, existia um alemão Max, que sonhava em ter olhos puxadinhos, feito de japoneses. O que ele faz? Quando ele completa 40 anos, é chegado o momento lá, ele se dá de presente, ele vai depois fazer uma cirurgia. Ele vai virar japonesinho, fazer os olhinhos puxados. Eis que, posteriormente, ele vem até um filho. E o filho nasce uma criança linda, maravilhosa, bonitona, de olhinhos puxados. Que milagre, que alegria que ele fica. Porque, que legal, além de agora ele ter os olhinhos puxados, ele tinha um filho assim. Que bênção. Que aí que rola que aniversário de um aninho. Ele lá de papo com um convidado da festa, o convidado diz assim, olha, explica a genética para ele, porque não pode não. Não pode, não tem como nascer com olhinhos puxados se você é assim por causa da cirurgia. Explicação para lá, explicação para cá, o que ele faz? Max sai se vingando, todo mundo mata, inclusive o cara que fala isso, tá? É morte, beleza? Galera, atenção a essas histórias, lê com carinho cada uma delas, atenção ao narrador, aos personagens, certo? São 32 histórias, mas é muito. Mas são 32 histórias bem bacanas, divertidas e engraçadas.